Saudações ao Corinthians! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 255. Eu sou o Guilherme. Estou aqui com a tela cheia de corintianos. O Gibson, a Ana e o Ícaro estão aqui neste domingão gravando comigo, com vocês, com todo mundo. E aí, Carão? E aí, Gibson? E aí, Ana? Tudo certo? Belezinha? Beleza aí, meus queridos? Tranquilo, né? Uma semana sem derrota, estamos contentes. Pô, bicho, estamos invictos essa semana. 100% de aproveitamento. Uma semana sem erros do Silvinho, que beleza. É, aí, ó. Uma semana sem ver o Jô no ataque na escalação do time. Como a gente falou na abertura, né? O Corinthians não perdeu, também não ganhou, o Silvinho não errou, o Jô não jogou, porque o Coringão não entrou em campo essa semana, certo? O jogo da rodada do Corinthians é na segunda, é amanhã, contra o Cuiabá, segunda-feira, 8 da noite. Mas antes, a gente precisa ir nos destaques essa semana. O meu destaque essa semana é mais uma reflexão, é mais saber até onde a gente pode ir como torcedor, né? Nessa semana, apesar da contratação, a gente vai falar mais pra frente do Renato Augusto, né? E antes do Juliano, mas houve 2 protestos, né? O primeiro, um protesto mais pacífico, um protesto que foi na porta do CT, onde o torcedor tem o direito reso de ficar, né? Tem que protestar, o time não tá bem, tá tendo as contratações, mas o time não está bem por enquanto, né? Não vem de bons resultados e eu acho que o torcedor tem todo o direito de protestar. Mesmo porque ele não pode ir no estádio atualmente protestar, né? Ele tá até indo algumas vezes na porta, mas a gente não tem essa opção hoje em dia de ir no estádio e mostrar o nosso descontentamento. Agora, no dia seguinte, né, houve a confusão com o Jô, né? A gente sabe que muitas vezes a gente já criticou o Jô. Isso a gente tem que separar do que aconteceu acho que foi na quarta-feira à noite ou na quinta-feira à noite, na qual ele estava num evento. Se a gente acha que o evento não deve acontecer, a gente tem os meios legais de proibir isso. Chama a polícia, e fala que tá irregular, que tá com aglomeração, né? Mas não nos dá o direito, mesmo ele tendo perdido o gol, mesmo ele não tá fazendo uma boa atuação no Corinthians, não nos dá o direito de ir lá e apedrejar o carro dele, podendo acontecer o acidente, ele tava com a família, né? Eu acho que a gente tem que refletir melhor até onde a gente pode ir como torcedor. A gente critica que o Jô sempre, o Gibson fala que não gostaria que ele estivesse no time, às vezes eu e o Guilherme temos uma outra opinião, mas isso... E aqui a gente recebe muitos comentários de querendo que o Jô saísse. A gente sabe disso, que a gente sabe que o Jô não tá no nível que a gente gostaria de ver, que é o Jô de 2017, mas eu acho que tem limite ali pra gente conseguir torcer. Cara, o esporte, na verdade, é um negócio pra você se divertir, né? Pra você, você assistir, você torcer, você comemorar um gol, ocasionalmente ficar triste com o seu time e tudo mais. Então, esses momentos são legais pra você ver, pra você acompanhar por felicidade, por uma coisa de lazer. Não pra você querer botar fogo no carro do cara, né? A Ana tá coberta de razão, o cara falou. Porque, cara, uma coisa é criticar o jogador, criticar o desempenho dele em campo. Outra coisa é na vida pessoal do cara, bicho, sabe? É ridículo, né, cara? Não faz o menor sentido. A palavra-chave é estado de direito, bicho, cara. Isso aí é agressão, bicho. É outra jogada, né? Outra história, né? Então não dá pra passar pano pra isso, cara, né? É ridículo, né, fazer esse tipo de atitude. Vamos lá, então, mas vamos andar pra frente. Qual é o seu destaque dessa noite, aí, Carão? Cara, o meu destaque é um destaque histórico, né? Acho que o pessoal sabe que eu sou muito ligado à história e tudo mais, e faço as coisas também da Irmandade também relacionadas à história. Não caberia um assunto tão grande assim, mas como a gente tá falando muito de contratação recentemente, eu queria fazer até um breve quiz aqui. Vocês sabem quando que foi ativada, como surgiu a sirene do Timão, a sirene lá no Parque São Jorge, para anunciar as contratações? Cara, eu já li sobre isso, mas faz muito tempo, meu Alzheimer não vai permitir lembrar não, cara. E aí, Ana, arrisca? Eu ia chutar que foi com o Vicente Matheus, mas eu não sei se é mesmo. Tem a cara dele isso aí. Cara, não foi com o Vicente Matheus, foi com o Vadi Elou, eu não sei falar o nome dele, mas foi o presidente antecessor, né, dele.
em 68 para anunciar a vinda do jogador Paulo Borges. E aí depois o Vicente Matheus tornou isso conhecido. De fato, eles instalaram lá no Parque São Jorge, não sei se algum corintiano não tem essa informação, mas sempre que vem uma contratação, toca a sirene lá, alto e tal, virou uma coisa bem, bem marcante do Corinthians. Por algum tempo, por conta dos anúncios rolarem lá no Joaquim Grava, no CT, eles pararam, mas eles voltaram com essa tradição, uma coisa bem conhecida. E ainda bem, a sirene tocou essa semana também 2 vezes e espero que toque mais uma vez aí. Gibson, e o seu destaque? A questão é, essa semana muita gente questionou, enfim, né, com a vinda, né, desses reforços, o Juliano tá chegando, o Renato Augusto, talvez o Guedes, né, enfim, que tá aí também na mira do timão. O pessoal falou, poxa, mas tá tendo um esforço absurdo do clube para melhorar as finanças, o clube tinha conseguido reduzir a folha salarial de 14,6 milhões por mês para 10,5, ou seja, 4 milhões a menos. Mas com essa questão das contratações, o pessoal falou, poxa, mas você não vai minar esse esforço de sanar as finanças do clube, né? E na teoria, não, né? Porque com todas essas vendas que foram feitas até agora, né? Como eu tinha falado, a folha tinha caído quase 4 milhões, a folha mensal, né? Mesmo com as contratações do Renato Augusto e do Juliano, ela de 10,8, sei lá, foi para 12 agora, né? Mesmo talvez com uma chegada hipotética aí do Guedes, vai, sei lá, para 12,5, sei lá, não vai chegar a 13, enfim. Mas vai estar tendo uma economia mensal ainda rolando. A única coisa polêmica do equilíbrio das contas, enfim, desse ano, é que eles aumentaram a previsão de ganhos com venda de atletas, né? Tinha uma previsão de vender 70 milhões esse ano e aumentaram a previsão para 90 milhões. Eles têm a esperança que, enfim, com o dólar e o euro altos, enfim, qualquer vendinha lá para fora acaba gerando uma quantidade muito grande de dinheiro aqui. Mesmo seja uma venda que para os caras lá fora é dinheiro de pinga, aqui pra gente é dinheiro que faz diferença. Mas, enfim, tem uma controvérsia aí. Mas, de qualquer maneira, tá para sair, acho que a semana que vem ou na outra vai sair o balanço semestral do clube, né? E, ao que tudo indica, pelo menos nas prévias que saíram até agora, deve sair azul, né? Ou seja, positivo. Não muito, assim, quase 0 a 0, mas perto do buraco que se teve nos últimos anos, nos últimos 3 anos principalmente. Poxa, só de estar 0 a 0 já demonstra uma mudança de atitude brutal no clube, né? Mas tem uma série de pendências, enfim, tem direitos de imagem atrasados, a sede continua com um déficit de quase 30 milhões mensais. Cara, tem uma série de absurdos rolando ainda no clube, que, enfim, a impressão que dá é que eles estão tratando disso, mesmo com essas contratações, e dentro do clube a expectativa é de que, com essas contratações, o clube possa mudar um pouco a chave, mudar o momento dele, né? Então conseguir ali colocações melhores, por exemplo, se ele consegue se beliscar ali uma vaguinha para Libertadores, é mais dinheiro que entra pro clube, né? No ano que vem, por exemplo, se joga, sei lá, a tal da Copa do Brasil e não sai logo no começo, ganha mais um dinheirinho ali também, Sul-Americano. Então, na teoria, a lição de casa continua sendo feita, mas a conferir. Só fazer um adendo aqui, o Ricardo falou um negócio interessante, o Ricardo Jorge Santos, um abraço, Ricardo. Ele falou que tem também outros caminhos para capitalizar, um deles é o que vai ter shows na Arena. Isso é possível porque teve uma mudança, né, na história da Arena, que não podia ter shows, e aí abriu essa possibilidade dessa mudança recente, né, para ter shows. Claro, depois teve a pandemia, não aconteceu show nenhum, mas com a Neoquímica Arena, né, com a entrada da Neoquímica, houve essa mudança, justamente porque a Neoquímica quer também explorar a Arena em shows e tudo mais, para aumentar a exposição da marca, né, então houve essa mudança aí importante. E o meu destaque nessa noite não pode ser outro, é a contratação do Renato Augusto, mas não exatamente a contratação dele, que a gente vai falar bastante aqui ainda, mas mais especificamente que é o último jogador daquela debandada da China que está retornando ao Corinthians, né? O Jadson já voltou, o Ralf já voltou, o Wagner Love, que foi para outro clube, né? Ele foi para a França na época, mas depois voltou, e agora o Renato Augusto está o Gil voltando, também, né? O Gil, bem lembrado, também saiu, e o Renato Augusto era o que faltava pra gente fechar esse ciclo, né, de vai e volta e tudo mais. Tá de volta aí o grande Renato Augusto. E a gente fica com aquele gostinho, né? Aquele 2016 prometia muito. Virou o ano, todo mundo feliz. Em poucos dias em janeiro, saiu todo mundo e a gente ficou preocupado
E aí, meses depois, sai o Tite, né? Tá aí o grande Renato Augusto de volta, e vamos começar já a falar do Renatão aí. É uma contratação que eleva demais o nível do Corinthians, nosso meio campo, né? A gente falava aqui na Irmandade já, sei lá quantos anos, que faltava um cérebro, faltava um cara decisivo pro Corinthians, um cara que pensasse o jogo, e esse cara chegou, né? O Renato Augusto chegou aí e promete demais acho que não tanto nesse ano, ele tá com 6 meses sem jogar, enfim, mas e o Corinthians também tá, enfim, tropeçando e tudo mais, mas especialmente pro ano que vem, eu tô bastante otimista com a presença do Renato Augusto e também do Juliano, né? Eu acho que ano que vem, obviamente, a diferença vai ser maior, mas eu acho que ele já vai fazer diferença logo quando ele voltar, cara. Não, sem dúvida, sem dúvida. Já vai mudar uma chavinha ali no time. Sem dúvida, entrando em campo vai ser completamente diferente. E eu colocava ele logo que pudesse. Não tá treinando, tá 6 meses sem jogar, mas o Lua também tá quanto tempo sem jogar? Vamos colocar o cara aí, né? O Lua tá 3 anos sem jogar, né? Como é que você vê a contratação do Renatão, Ana? Com muito otimismo, né? Ele é craque, né? A gente sabe que ele é craque. Eu sei que tem essas questões aí que você já falou, física, tá 6 meses sem jogar, mas ele de meia, 6 meses sem jogar, é melhor que o Gabriel de meia, né? Não temos nenhuma dúvida disso. Eu até fiquei triste agora na sua fala, que você falou pro ano que vem, eu pensei, mas eu já tava pensando no Flamengo semana que vem já. Ele tá querendo me jogar pra baixo já. Eu acho que o Corinthians vai estar um time melhor o ano que vem, mas com o Renato Augusto já vai melhorar logo de cara. Não, mas é craque. Tem a questão que ele tá sem jogar desde o começo do ano, mas pelas notícias que estão ventilando aí, ele tá treinando bem, né? Então ele não tá fora de forma, por exemplo. Cara, acho que em 2 semaninhas ele vai estar no play já, cara. Já vai estar no... Tem a questão também dos jogadores que vieram da China, né? Todos eles também tiveram uma certa dificuldade no início. Quando chegaram, quando voltaram, né? Demoraram um pouco pra enfim, o ritmo de jogo, a disputa de bola é outro nível, é outra história. Mas eu confio que o Renato vai conseguir superar mais rápido que os outros, que é um cara inteligente, né, cara? Assim, tem vários elementos que o Corinthians ganha com o Renato Augusto, assim, né? O primeiro deles é isso que vocês estão falando, todos vocês falaram, e eu complemento que o Gui falou. Eu vi uma matéria muito boa, uma análise tática do GE essa semana, que mostrava como ele jogou na China, assim, e era um absurdo, cara. Ele jogou, por exemplo, de segundo volante, ele jogou como esse meia cerebral que o Gui tá falando, que era o cara que pegava a bola de costas e sabia como fazer a distribuição de bola. Ele acelerava o time ou ele segurava o time. Ele que determina o ritmo de jogo do time, assim. E a gente, de fato, não tem isso dentro do clube há muito tempo. Acho que desde a saída dele, porque o Rodriguinho também não era esse cara, né? O Rodriguinho era um outro perfil de jogo. Eu acho que o Cantillo tende a crescer muito com ele, porque eu acho que... O Cantillo, eu acho que pode dividir um pouco a responsabilidade. Nossa, já vi a cara do Gui e da Ana, depois que eu falei isso, já me disse tudo. Mas eu acho que ele tende a ganhar. Eu acho que o Cantillo vai perder espaço. Mas eu pensei, ele vai crescer no banco. Assim, eu acho que ele tende a ganhar. Não, aí vamos lá. Eu acho que se ele for mantido como segundo volante, aí sim talvez ele perca espaço, porque ele não tem poder de marcação. Ele precisa aprender a marcar, né, de fato. Ele pode ser um cara muito importante para distribuição de bola também, porque ele meio que faz o primeiro passe, né, com o Gabriel também de primeiro volante dando sustentação de marcação. E, cara, o Renato Augusto e o Juliano ali na frente são a ponta de escape para sair o jogo. Então acho que ele tende a ganhar muito. Agora vamos ver onde o Silvinho vai colocar o Renato Augusto para jogar, né? E essa é outra questão. O Ícaro falou do Cantillo. O Cantillo pra mim tá jogando de primeiro volante, ele tá indo atrás lá buscar a bola e dividir o jogo. Essa função quem vai começar a fazer pra mim passa a ser o Renato Augusto, que ele já fazia isso em 2015, ou talvez até o Juliano, enfim, mas vai começar a ter outros jogadores, por isso que eu acho que o Cantillo perde espaço. Que o Renato Augusto vai mudar o jeito de jogar, eu não tenho a menor dúvida. A gente fui procurar o mapa de calor dele lá ele joga em todo o campo, quer dizer, ele tem uma preferência aparentemente pelo lado esquerdo, mas ele joga o campo inteiro, ele pode jogar em qualquer posição ali do meio pra frente, inclusive de volante. É um jogador diferenciado pra caramba, assim. Eu acho que a gente tem... vamos ver em campo, né? Que o cara começar a jogar, mas assim, a minha expectativa é que a gente contratou o melhor meio campo, vai ser o melhor meio campista do futebol brasileiro. Precisa ver como é que o Silvinho vai armar essa equipe e como é que a equipe vai se organizar em torno dele agora.
Acho que essa é a questão. Acho que a gente podia montar cada um aí o seu. Bora lá então, começa você, Ana. Então o meu seria Cássio, João Vitor, Gil, Raul, Fagner, Xavier. Você colocou Piton. 3 zagueiros, é isso? Isso. Fagner, Xavier, Piton, Juliano, Renato Augusto, Mosquito e Jô. Não tem Roger Guedes, mas Jô. Cara, eu vou falar do time hoje, né? Do jeito que tá, e inclusive contando como o Cantillo tá jogando hoje. A defesa, enfim, Cássio, Fagner, João, Gil e Fábio Santos. Gabriel, provavelmente o Renato Augusto eu colocaria de segundo volante hoje. Juliano no meio, Mosquito, Vital e Jô na frente. Do jeito que tá, Tô contigo, Icarão. Pensando nesse esquema que o Silvinho tá armando. Acho que é mais ou menos isso. Talvez eu colocasse... tirava o Vital, que não tá jogando bem, enfim. Colocava o Marquinhos, talvez, ou talvez até o Rony, e aí fazia uma outra história então, lá. não, pensando no que vem fazendo o time, como disse o Gui, né, eu iria nessa opção que o Icarão falou, acho que eu iria junto com ele, só que sem o Jô na frente, cara. Pra mim o Jô não joga mais nesse time, né? Eu prefiro jogar sem centroavante. Bom, beleza. E eu preparei um pequeno quiz pra vocês sobre o Renato Augusto aqui. Como ele deve jogar com a camisa 8, são 8 perguntinhas pra vocês responderem aqui sobre a carreira... Deixa eu abrir o Wikipedia aqui, peraí. Do Renato Augusto aqui. Vamos lá, qual foi o jogo de estreia da carreira do Renato Augusto? Não é do jogo do Corinthians, da carreira do Renato Augusto. Eu chutaria um Flamengo e Botafogo pelo Carioca. Eu chutaria quinta B contra quinta C na escola. Carreira profissional, né, Gilson? Pô. Flamengo e Fluminense pra mim. Pois é, o Renato Augusto estreou contra o Corinthians. Ele tinha 18 anos no dia 12 de junho de 2005. Corinthians 4, Flamengo 2. Ele entrou durante a partida na ala direita, no lugar do Leonardo Moura. O técnico dos Urubus era o Celso Rotti. A partida, curiosidade, a partida foi em Mojimirim, a manda era do Corinthians, mas a partida foi em Mojimirim, com portões fechados, porque nos jogos anteriores a torcida do Corinthians tinha jogado objetos no estádio, no campo, e aí levou uma punição de 5 jogos, depois foi convertida para 3. E essa era foi qual torneio? É brasileiro? O Jô jogou muito bem esse jogo. Brasileiro. O Jô marcou 2 gols, o Abuda marcou 1 gol e o Roger marcou outro gol. Então, a estreia do Renato Augusto foi contra o Coringão, estreia profissional do garoto de 18 anos ali. Agora, pelo Corinthians, ele disputou 127 partidas e marcou 15 gols. Contra quem foi o primeiro gol dele com a camisa do Coringão? Contra o time da Vila Sônia. É que toda vez que eu vejo o Renato Augusto, eu lembro daquela cobertura no Rogério Ceni e me emociona. Golaço. Aquele lá é clássico. Né? Vou chutar contra o Vasco. Foi o Corinthians 3, União Barbarense 0, no dia 13 de março de 2013. O jogo foi no Pacaembu. O Renato Augusto entrou durante a partida no lugar do Romarinho, com a camisa 25. Ele marcou o gol aos 47 do segundo tempo. Foi o terceiro gol do Corinthians, já estava 2-0. Os outros 2 gols foram do Douglas e do Jorge Henrique. O Emerson jogou muito bem nessa partida, o Sheik. E a curiosidade fica aqui, no gol do União Barbarense, quem estava lá? O Valtão. Depois veio jogar no Coringão, reserva. E durante a partida, o Walter pegou um pênalti do Chicão. Saudades, Walter. Com a camisa do Corinthians, contra qual adversário o Renato Augusto mais marcou gols? Ele marcou 3 gols nesse adversário. Eu acho que é o time da Vila Sônia agora. O time da Vila Sônia, esse eu acho. Eu vou com a maioria, porque o meu Alzheimer me diz pra isso. Errado. Os 3 errados. Foi contra o Atlético Paranaense. Foram 3 gols. E a curiosidade fica que foram 3 gols todos jogando fora de casa, né? O Corinthians ganhou de 2-1, um amistoso. O Luciano fez outro gol e depois o Corinthians ganhou de 4-1 no Brasileiro. Ele marcou 2 gols nessa partida e o Love marcou os outros 2 gols. O jogo de 2-1 foi em 2014 e outro jogo foi em 2015, certo? E agora, quantos gols o Renato Augusto marcou em clássicos? Eu chutaria... 3. Eu acho que foi menos, cara. Acho que foi 2. Eu chutaria 2. Pelo menos um tem, né? 3.
Ele marcou só aquele golzinho clássico. Só aquele? Você tá brincando? Só aquele, contra o time da Vila Sonsa na Vila Sonsa na Recopa, aquele golaço de cobertura, né? Sim. Mas tem um detalhe, ele marcou 15 gols e o Corinthians nunca perdeu quando o Renato Augusto marcou gol. Nunca teve uma derrota com o Renato Augusto marcando gol. Foram 13 vitórias e apenas um empate, sendo que ele marcou 2 gols na partida contra o Atlético Paranaense, né? Então são 14 jogos que ele marcou gols, o Corinthians nunca perdeu. Esse empate foi em 2015 contra o Grêmio. Não sei se vocês lembram, marcou um gol de cabeça ali, de casquinha, acho que o lançamento do Jadson, um jogo que o Corinthians estava perdendo e ele marca um gol de empate também. Na Arena, né? Importantíssimo, na Arena. Um foi jogo na Arena, eu lembro. Foi um gol importante para a campanha do Corinthians também naquele ano. A comemoração dele foi bem efusiva nesse jogo. Exatamente. A gente sabe que o Renato Augusto é destro. Ele marcou 15 gols pelo Corinthians, mas quantos ele marcou de canhota aí, Carão? Pô, aí você tá me complicando, hein? Sei lá, cara, uns 10, não tem nem noção. Pô, ele marcou 15, você tá achando que 10 foram de canhota? Ele marcou 15, não, eu exagerei então. Pô, cara, como é que ele passou no vestibular? Vai, chutei 4 gols. 2. Eu vou com 3, vai, então, vai, pra ficar no meio. O Ana acertou. Primeiro acerto, galera! Aê! 2 gols de canhota, 10 gols com a perna direita, 3 de cabeça. Foram 7 gols, Corinthians como mandante, e 8 Corinthians como visitante. E fica o detalhe curioso. Dos 15 gols, 11 foram com a camisa branca do Corinthians, a camisa número 1. Apenas um gol ele marcou com a camisa 2, justamente aquele golaço na Recopa. Aquele deu cobertura, né? O único gol dele que ele marcou com a camisa 2, a listradinha e tal. E ele marcou 3 gols, o Corinthians jogou muito menos com a camisa 3, né? Mas ele marcou 3 gols com a camisa 3. Uma vez com a camisa azul, uma vez com a camisa amarela e uma vez com a camisa laranja. Na China, ele disputou 136 partidas. Quantos gols ele marcou lá, Icarão? Ele marcou 12 gols. Não, foi mais que isso, certeza. Mais? Ele fez... Eu ia Foi, chutar certeza. menos. Não, eu tinha lido em algum lugar que na última temporada dele ele tinha feito acho que 11 ou 12 na última temporada. Acho que foram 26. Mais. Eu vou chutar 23. Pô, ele tava jogando na China, cara. Na China ele marcou 38 gols. Nossa E teve mais 38 assistências, o que totalizando 76 participações em gol. Como ele jogou 136 partidas, ele tem uma participação em gol a cada 1,5 partida que ele jogou lá na China. É um jogador efetivo, quer dizer, decisivo, enquanto esteve jogando na China, certo? 7ª pergunta. Renato Augusto foi ouro na Olimpíada do Rio de 2014. Inclusive abriu as cobranças de penalidades na final, né? Que o Brasil ganhou o ouro e tal. Com qual era o número da camisa que ele jogava na Olimpíada, Gibson? Bi? Não, Bi não era. Ele tava com a... Não sei, cara. Não faço ideia. A 8. Eu acho que ele jogou com a 5, se eu não me engano. É isso aí, cara. Mandou bem. Ele jogou com a camisa número 5. Porra, pelo menos uma, né? Certo? Jogou com a camisa número 5. Na Copa de 2018, ele jogou com a camisa número 8. Aí com a Ana, a lembrança da Ana, né? E na Copa também de 2018, ele foi o primeiro jogador pelo Brasil, disputar a Copa pelo Brasil, atuando na China, né? Era o primeiro jogador jogando na China, foi convocado para a Copa do Mundo. Naquele momento o Paulinho também foi para a Copa, mas ele não estava mais na China, ele estava no Barcelona, né? E a última pergunta, quantas cirurgias o Renato Augusto teve que fazer durante a sua carreira? Vai lá, Ana. Acho que é mais que gol, eu acho, viu? 5. 3. Eu vou chutar mais, vou chutar 7. Quase! Ele fez 6 cirurgias durante a carreira dele. 3 no joelho e 3 no rosto. Foi uma no joelho direito, em 2013, quando ele estava no Corinthians, 2 no joelho esquerdo, quando ele estava no Bayern Leverkusen. Ele teve 2 cirurgias no rosto quando ele estava no Flamengo. Uma que ele um desvio de septo, enfim, foi uma coisa simples. A outra foi mais grave, né? Ele quebrou a cara, teve um afundamento de malar, colocou 11 parafusos, daí a cicatriz que ele tem no rosto, né? E depois de novo ele quebrou a cara no Coringão, né? Também no Eu lembro que ele jogou de máscara uma época. Isso. Ele quebrou o osso arcozigomático no Coringão. Tá aí
quiz do Renato Augusto, passando aqui na Irmandade Corintiana pra gente conhecer um pouco mais desse jogador que a gente tá com esperançoso aí no ano do Coringão, né? Espero que o Corinthians não contrate o Roger Guedes, então, porque esse quiz do Roger Guedes a gente não vai acertar nada. Mas enfim, amanhã, a gente tá gravando esse podcast no domingo, amanhã, segunda-feira, o Corinthians joga contra o Cuiabá, né? Enfim, não vai poder jogar o Renato Augusto, não vai poder jogar o Juliano, vai continuar aqueles mesmos que a gente tava. Não, temos a volta do Léo Natel. Ah, que beleza! Que beleza, que reforço. O Cuiabá, ele ganhou na última rodada, né? Melhorou a posição. Ele tá a 2 pontos do Corinthians, tá na 15ª posição. É um jogo, aquele jogo de 6 pontos, né? Se a gente perde, a gente vai passar pra baixo deles. Importante o Corinthians conseguir essa vitória fora de casa, né, Gibson? Esse jogo tem que ganhar, pelo amor de Deus. Não dá pra brincar com isso. Como você vê essa partida, né? Você tá com medo do Cleison, do Marlon, do Wendel, que jogam lá no Cuiabá? Atualmente eu tenho medo de todo mundo que joga contra o Corinthians, mas... Medo eu tenho, mas a minha esperança ainda é maior, eu espero que a gente ganhe. E eu ainda tenho aquela curiosidade pra saber se o Corinthians vai deixar escalar o Cafu ou não. É um pouco clichê, né? Mas é o tipo de jogo que não pode perder ponto, né? Acho que se o Corinthians tá vislumbrando pelo menos alguma coisa, que seja se manter ali no meio da tabela, tentar subir, esse é o tipo de jogo que é adversário direto pra gente, né? A gente tá falando da contratação, se o Silvinho quiser aproveitar essas contratações, ele precisa ganhar jogo pra estar aqui o ano que vem. Não dá pra manter esse cara no Corinthians e o Corinthians começar a perder essas partidas como essa de segunda-feira. Não tem como segurar o Silvinho desse jeito, né? Os outros 2 treinadores que passaram pelo Corinthians, tanto o Mancini quanto o Thiago Nunes, que foram mal, né? Tinham um aproveitamento muito superior a esse do Silvinho. Não dá pra gente ficar com esse aproveitamento ruim, né, Ana? Não dá pra ficar com esse aproveitamento ruim, eu concordo com vocês. Eu espero, além de 1-0, eu espero que pelo menos o time mantenha o nível de condicionamento físico os 2 tempos, né? Ficou 10 dias aí treinando, tudo bem, a gente tem que melhorar o nosso nível de condicionamento técnico. Não importa, não tô esperando, eu vou golear o Cuiabá, não é isso que eu tô esperando. Mas é um time competitivo por 90 minutos. Sem dúvida nenhuma, Ana. E depois a gente vai pegar os Urubus do Rio, no domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Os últimos jogos que a gente teve contra esse adversário foram terríveis, né? A gente precisa mostrar muito mais nessa partida. E eles vêm embalados, que também golearam, né, um adversário nosso aí essa rodada. Golearam o Bahia, né? Na verdade, eles vêm bem golearam Defesa e Justiça. Pois é, né? O Corinthians precisa parar com isso e responder à altura, né, Gibson? Difícil, hein? Esse jogo aí, se arrancar o empate, é pra comemorar campeonato, bicho. Ana, você quer falar das meninas? Essa semana o Corinthians perdeu uma jogadora, né? Perdeu essa semana a nossa artilheira, né? A maior artilheira do Campeonato Brasileiro. Assim, não morreu. Não, perdeu né? não, vendeu, né? Foi pra perdeu, fora, já tava no sabemos. vestiário e ela sumiu, né? Não. Ela recebeu uma proposta de um clube de fora. Não sei ainda qual é esse clube, a gente vai tentar descobrir. E perdemos aí a nossa Gabi Nunes, né? A nossa artilheira do Campeonato Brasileiro, a maior artilheira do Corinthians. Vamos ver, né? Já é a terceira jogadora que sai nessa parada aí para as Olimpíadas, né? Nosso time tá uma boa parte, ela tem 4 jogando na Olimpíada, mas 3 que perde, fica difícil aí depois para montar um time. Vamos ver aí, temos um novo patrocinador, né? Um hospital aqui de São Paulo está patrocinando, quem sabe a gente consiga contratar aí alguém para suprir essas saídas aí. Enfim, boa sorte para Gabi Nunes, nossa artilheira, que tem que tentar sorte lá no time do exterior, a se revelar qual time ela vai jogar, certo? Bom, meus amigos, vamos encerrando então este podcast, essa live. Mas não sei antes, eu não vou falar pro Gibson, não vou falar pro Icarão, né? O Icarão é bom usar o Icarão de vez em quando. Fala as nossas redes sociais aí, Icarão. Eu fiquei muito tempo fora, então eu acho justo que eu exercite aqui meu poder de memória. Sempre naquele esquema de contabilidade do Gibson. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes, TikTok e Telegram.
Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Mas então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Corinthians!